Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos mais uma vez e que possamos dar continuidade aos nossos encontros. E hoje nós vamos falar alguma coisinha ainda em relação ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item de hoje de análise é este: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nós estamos no último item deste capítulo e ele é muito interessante. Primeiro, qual a interpretação que nós fazemos em relação a esse item? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Será que nós devemos compreender aqui que estão falando daqueles que são cegos, desprovidos da visão, de uma maneira figurada com os olhos fechados? Ou estamos falando daqueles que não querem enxergar? Mas é muito interessante, porque neste item fica bem claro que estava fazendo parte de um trabalho lá na associação, na Sociedade Espírita de Paris, onde Allan Kardec evocava os espíritos para aqueles diálogos edificantes e de estudo e aprendizado. Neste caso, pelo que nós compreendemos deste item, foi feita uma evocação de um espírito específico que assina o texto que ele fala aqui. Quando nós vamos lá no item, nós encontramos a assinatura dele. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Aí, se nós pesquisarmos quem é este espírito, nós vamos encontrar os dados superficial sobre esse espírito, essa pessoa, lá na Federação Espírita Brasileira. Trata-se esse espírito de João Maria Vianney. Ele era um pároco muito humilde, muito simples, e ele foi designado pela igreja para assumir uma paróquia nesse povoado chamado Ars, lá na França. E não era um povoado que atendia pessoas abastadas ou mesmo pobres, não. Era um povoado de pessoas miseráveis. Então, talvez os seus superiores, compreendendo aquele chamado que ele apresentava, uma pessoa extremamente boa e com a sua missão, um desejo muito grande de cumprir a sua missão, levando os ensinamentos de Jesus, encaminhou o João Maria Vianney para esse povoado de Ars, onde ele atendia as pessoas com grande sacrifício também. A sua história é de grande devotamento e sacrifício, muita dificuldade na própria alimentação muitas vezes, né? E depois ele veio a desencarnar, segundo essa documentação, em 1859, desencarna esse pároco. Era um padre. E ele foi evocado nessa reunião mediúnica, reunião de estudo, vamos deixar claro aqui, pela equipe ali, liderada por Kardec, com um fim específico. Existia naquela reunião uma pessoa, não é identificada aqui nesse item, né? Nós não sabemos quem é, não tem a sua identificação, mas era uma pessoa cega. E foi evocado então o Vianney para que ele pudesse atuar em relação àquela pessoa que estava ali, né, diante daquela cegueira, e que pudesse curá-la, talvez, dando um tratamento para aquela pessoa. O ensinamento que ele deixa nesse item é muito valioso, e ele demonstra logo no início das suas falas realmente a bondade que esse espírito carrega no seu coração. Eu vou fazer a leitura da introdução só para a gente sentir, perceber a personalidade desse grande espírito. Ele diz assim:
Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Olha só, logo nessa introdução, a humildade e a bondade que esse Espírito evocado demonstra ter. Em seguida, ele dá um grande ensinamento, e eu vou fazer a leitura para a gente analisar alguma coisa. Diz assim: em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração. É uma prece. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Existe um grande ensinamento aqui e a doutrina espírita procura abrir nossos olhos para essa realidade. Porque nós sempre buscamos, quando estamos passando por uma enfermidade física, nós fazemos oração para o restabelecimento da nossa saúde física. É natural que seja assim. E não há dúvida que nós temos esse direito de nos dirigir ao Pai e pedir por essa bênção da cura do nosso corpo, da enfermidade que está atacando o nosso corpo físico. Não há dúvida em relação a isso, nós temos esse direito. O Criador é nosso Pai. Então, agora a doutrina espírita nos convida a olharmos não para a doença, não apenas para a doença exterior do corpo físico, mas buscar a causa dessa enfermidade. A causa está em nós, na nossa essência espiritual, em nós enquanto espíritos que somos. A doença física é uma exteriorização daquilo que não está bem, da nossa enfermidade espiritual. Então, nós somatizamos em nosso corpo físico, material, aquela enfermidade que nós carregamos em nossa consciência espiritual dos erros que nós cometemos no passado. E retornamos à experiência material com esses débitos que nós ocasionamos pelas decisões equivocadas que tivemos lá atrás, e a nossa cura vem pela depuração de nós, da nossa essência, nós enquanto espíritos, e essa depuração se faz através do expurgo por meio do nosso corpo físico, que se torna como um mata-borrão, onde aquilo que está em nossa essência espiritual sai para purificar a nossa alma, nós enquanto espíritos encarnados, e exterioriza no nosso corpo físico. Daí nós compreendemos que as moléstias que nós estamos exibindo em nosso corpo físico, existe uma causa para que isso aconteça, para que elas apareçam, né? Essa causa está em nós, na nossa essência. Então, aqui Vianney nos mostra essa realidade para nós pedirmos ao Pai a cura. Mas antes da cura da moléstia física que está aparecendo em nosso corpo físico, a cura da moléstia espiritual, da nossa essência.
Então nós lembramos de uma passagem, de um ensinamento de Chico, e hoje ainda, né, vem muito oportuno nesse momento, porque foi uma conversa entre Chico e Arigó, e agora nós estamos aí nos cinemas do Brasil todo, a história desse grande médium Arigó, que permitia, através da sua mediunidade, o trabalho do espírito Dr. Fritz, e quantas curas não promoveram. E essas intervenções eram intervenções físicas, né? E muito interessante esse tipo de fenômeno que ocorria. Mas então, certa vez, Arigó falou para Chico: Chico, você não quer que o Fritz faça uma cirurgia no seu olho? Porque Chico sempre teve, né? Por muito tempo ele teve essas enfermidades voltadas no seu olho, e muitas vezes até sangrava o olho dele diante da enfermidade que ali possuía. E poderia muito bem Arigó, por meio do Dr. Fritz, fazer uma cirurgia espiritual em Chico. E Chico falou assim: não, meu irmão, não precisa, não se aveste com isso, porque essa daqui eu já conheço, eu já sei como que é, como que funciona. O que Chico quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte: aquela enfermidade que ele apresentava era a depuração de Chico espírito, a sua essência espiritual. Estava depurando o mata-borrão do seu corpo físico, exteriorizando aquilo que precisava ser curado na sua essência. Se Chico permitisse que fosse feita a cirurgia ali, talvez, não é regra, nada é regra, cada um de nós é uma personalidade, é um mundo diferente, mas Chico sabia que, como ele ainda ia precisar tempo para depurar aquele probleminha na sua essência espiritual, e tinha que ser exteriorizada no seu corpo físico, ele sabia que, se fosse curado ali, ela iria aparecer em outro lugar. Por isso que ele disse: não, essa aqui eu já conheço, eu sei como que funciona, né? Eu sei como dói, eu sei lidar com ela. Por isso que Chico disse isso. E nós compreendemos através dessas lições, que nós vamos estudando um aqui, outro ali, e vai formando todo um conceito que nós analisamos. E entendemos então que toda essa doença do corpo físico, que é exteriorizada no corpo físico, está lá na nossa essência espiritual, na nossa consciência espiritual. E é necessário que nós saibamos lidar com isso. Pedimos para Deus o restabelecimento da saúde? Sim, não tenha dúvida. Mas pedimos para Deus nos dar a força necessária para suportarmos essa dificuldade que nós estamos passando hoje. Porque é consequência do que fizemos lá atrás. Estamos depurando a nossa essência, nós, enquanto espíritos imortais que nós somos. Olha como que amplia o nosso campo de entendimento. Daí a importância da resignação, a importância da compreensão, da paciência, da força para suportarmos essa dificuldade que nós estamos passando hoje, uma doença difícil que nosso corpo físico está apresentando hoje, porque ela é a depuração do nosso espírito, nós enquanto espíritos. Então, nós aprendemos desta maneira que muito mais importante do que pedirmos apenas a cura, o restabelecimento da saúde física, muito mais importante é o restabelecimento da saúde espiritual, da nossa saúde espiritual. Não importa o tempo que demore, sempre temos que, diante dessa ideia, desse ensinamento, pedir ao Pai para que nos dê força para suportar essa dificuldade. Daí eu digo, o grande ensinamento que nós encontramos aqui, neste item.
porque neste diálogo, onde Vianney ainda ele fala bastante aqui em relação àquela criatura cega, ele fala: abençoado seja o Pai, porque através da cegueira ele pode estar sendo poupado de cometer muitos erros que a possibilidade da visão lhe traria na sua existência. Daí nós entendemos que bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Por quê? Porque através dessa enfermidade que essa criatura estava apresentando, no caso aqui o cego, ele estava sendo abençoado pela misericórdia divina nessa sua existência, para que não cometessem erros que ele cometeu em outras quando ele tinha visão, porque a visão era o caminho para que ele cometesse erros perante a providência divina. E assim ia contrariando débitos e mais débitos, e depois nós sabemos que tem as consequências que nós temos que suportar, as consequências do que nós fizemos. Lei de causa e efeito. Daí que a cegueira, nesse caso, era uma bênção. E nós podemos trazer esse ensinamento para muitas outras doenças que nós apresentamos aqui na existência material. Transtornos psicológicos, limitações psicológicas, limitações físicas. Não enxergar como um castigo, como algo extremamente doloroso, impiedoso por parte de Deus a nosso respeito, não. Mas enxergarmos que se estamos com essas limitações e essas dificuldades, é porque elas têm um motivo de ser. Talvez nós não temos capacidade de compreender isso hoje, nessa existência. Mas vamos compreender lá na frente, no retorno à nossa morada espiritual. Quando retornarmos para lá e já passarmos por aquele período de perturbação, de confusão e tal, e já estivermos em equilíbrio, o nosso guardião, o nosso protetor, ele vai esclarecer: olha, sabe por que você veio na encarnação passada sem os 2 braços? Por isso foi para te proteger, porque você sempre tinha aquela predisposição em utilizar da sua força física para agredir, para prejudicar os outros, e dessa maneira você foi poupado disso. Esse é só um exemplo, e nós podemos passar esse exemplo para várias outras situações. Então nós compreendemos a grandeza de Deus e que tudo está a nosso favor. Daí o nosso desafio de compreendermos que a dor que estamos passando é para o nosso bem. Por isso Jesus disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Nós compreendemos agora a grandeza desse ensinamento. Lá atrás nós não tínhamos meios de compreender isso. Hoje nós temos a chave que abre a porta do conhecimento por meio dos ensinamentos dos espíritos superiores, que nós temos acesso através da doutrina espírita. E tudo se esclarece porque hoje nós temos capacidade de entender. Lá atrás, com Jesus, nós estávamos caminhando nisso, adquirindo esses conhecimentos que Jesus estava deixando para a gente, muitas vezes sem entender nada. Hoje nós compreendemos muito a respeito disso. Grande ensinamento, meus amigos, que vem fechar esse estudo desse capítulo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Para atingirmos essa pureza de coração, precisamos passar por tudo isso. O nosso corpo é o nosso mata-borrão, da essência espiritual, dos equívocos que nós carregamos em nós, que estão em nossa consciência e que nos cobra reajustes naturais. E essa existência serve para isso, para que a gente aprenda, para que a gente repare, para que a gente se prepare para a vida futura. Que Deus abençoe a todos
E no próximo encontro, nós vamos para o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Um grande ensinamento, um após o outro. Extraordinário o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à oração? Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça. Nos fortaleça para superarmos os desafios da vida. Nos abençoe e que tenhamos condições de compreender os ensinamentos que o Senhor nos deixou lá atrás e que possamos fazer uma boa interpretação, sempre seguindo para o lado do bem, o lado do melhor caminho, o lado do amparo, compreendendo a justiça de nosso Criador e o amor de Deus que nos envolve a todo momento. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau, tchau.